Instalada no Senado Federal em 27 de abril de 2021, a CPI analisou em detalhes as ações do governo federal em meio a um cenário doloroso, com o Brasil ocupando em números absolutos o segundo lugar mundial em mortes por Covid. Nós temos um grande responsável por isso que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Se chama Jair Messias Bolsonaro. Genocida. A palavra que melhor define a conduta do presidente da República diante de uma pandemia sem precedentes e de um governo que, de propósito, conduziu seu povo à morte. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. Isso não é só para a cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras, isso serve para distanciamento social, isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Destinamos também, mesmo sem comprovação científica, mais de 400.000 unidades de cloroquina. E eu apostei na hidroxicloroquina. Eu comecei a pregar isso no Brasil, a dar exemplo. E comecei a andar no meio do povo. O presidente Jair Bolsonaro estimulou a não utilização de máscaras, seguiu aglomerando em seu cercadinho e organizando motociatas, que já custaram quase 3 milhões de reais aos cofres públicos, para desfilar em meio ao caos e às mais de 600 mil mortes. Antes disso, ainda relegou a população de Manaus à morte por falta de oxigênio. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Quem manda é ele, eu obedeço. Na minha opinião, Manaus foi uma espécie de experimento para o governo federal. E eu tenho convicção de que, por essa razão, os esforços para garantir o mínimo necessário para o enfrentamento à pandemia em Manaus não foi feito. Espero que a experiência de Manaus, com doses cavalares de hidroxicloroquina, seja completamente deslumbrada pelos senadores. Em mais de um escândalo investigado pela CPI, o presidente montou um esquema de corrupção para comprar a vacina indiana Covaxin, chegando a empenhar 1,6 bilhão de reais para assegurar o pagamento pela compra de 20 milhões de doses, em um contrato com a intermediação da Precisa Medicamentos. Uma empresa que não tem expertise na área de vacinação, uma empresa com a ficha corrida manchada por golpe no Ministério da Saúde, por envolvimento em corrupção, que no Ministério da Saúde não sofre qualquer restrição para ser intermediária de um contrato de 1,6 bilhão de reais. Então a gente está habituado a ter esse tipo de pressão para que faça a vacina chegar o quanto antes. Mas esse caso em específico, ela foi totalmente atípica e excessiva. Mas vamos voltar no tempo um pouquinho e resgatar aqueles 53 e-mails da Pfizer sem qualquer resposta por parte do governo federal. Sobre a possível vacina nesse momento, começaram no mês de maio de 2020. Nós fornecemos, o dia 14 de agosto, nossa primeira oferta e o possível cronograma de entrega durante o final de 2020 e 2021. O presidente, o senador, com todo respeito, foi informado no primeiro momento em que eu tive o primeiro contato com o CEO da Pfizer, Carlos Murilo. O contrato bilionário da Pfizer com o governo dos Estados Unidos foi firmado em julho de 2020. Nós não poderíamos ter feito, já que a Pfizer estava tentando desde março. A vacina que eles se negaram a comprar várias vezes. As vacinas que eles negaram ao povo brasileiro. Em um dos momentos mais dolorosos, a CPI da Covid revelou o uso de cobaias humanas pela operadora de saúde Prevent Senior, a partir de um pacto com o governo Bolsonaro para validar a cloroquina e frear o lockdown. E o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha um nome: hidroxicloroquina. E a Prevent Senior faz testes em seres humanos, dão entrada em paciente com Covid e os pacientes morrem e têm atestado de óbitos que não tem como causar morte a Covid. Isso é criminoso demais. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca,
teria recomendação para não haver reanimação. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. Esse compilado de acontecimentos parece saído diretamente de um filme de terror, mas é a mais pura, crua e dura realidade do nosso país, refém de um desgoverno que chegou até a solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a alteração da bula da cloroquina para incluí-la no tratamento da Covid-19. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode, e a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Parabéns. Essa reunião aconteceu no Palácio do Planalto? Aconteceu numa daquelas salas de reuniões do 4º andar, porque ali era onde se reunia o então chamado Grupo Executivo Interministerial e Anvisa. Agora, o próximo passo, o passo principal e fundamental, é que Bolsonaro e seus aliados paguem por todos os crimes cometidos contra a vida. Estamos destampando uma verdadeira latrina de fatos. É um governo que não tem qualquer desejo de proteger a população sofrida e assistida do Brasil. Ele cometeu crime contra a vida, ele praticou o extermínio da população brasileira. Mas o governo não está nem aí, como bem demonstra o atual ministro da Saúde. Mais de 490 mil mortes poderiam, ou melhor, deveriam ter sido evitadas. A culpa não é só do vírus.